54. Uma força vertical de módulo F atua em um ponto P de uma alavanca rígida e homogênea que pode girar em torno de um eixo O. A alavanca possui um comprimento D entre os pontos O e P e faz um ângulo θ com a figura. A força F gera, assim, um torque sobre a alavanca. Considere uma outra força G de menor módulo possível que pode ser aplicada sozinha no ponto F e causar o mesmo no ponto P e causar o mesmo torque gerado pela força F. Nessas condições, a opção que melhor representa a direção e o sentido e o módulo da força G. O menor módulo da força G que produz o mesmo torque dessa. Então, primeiro, qual é o módulo do torque, né, que essa força F original produz? Pronto. A força F original produz um torque que vale quanto? Aqui eu tenho a força F. Aí, amigo, ó, aqui eu tenho a distância D. Professor, qual é o momento dessa força em relação a esse ponto O? O momento da força, a maneira mais fácil é você dizer assim, ó, é a força vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da força até o ponto. Só que muita gente não entende esse negócio de linha de ação da força. Ó, presta bem atenção, olha pra cá que eu vou lhe ajudar, certo? Ó, Renato Brito, se eu tiver essa força aqui, ó, qual é o momento dessa força em relação a esse ponto? O momento dessa força em relação a esse ponto é a força vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação dessa força até o ponto. Mas, Renato, o que é linha de ação da força? É a reta suporte da força. A linha de ação da força é a reta que você obtém quando você prolonga a força. Cadê a linha de ação dessa força, então? Tá aqui, ó. Essa é a linha de ação dessa força. Qual é a distância dessa linha até esse ponto? Aí você vai ter que usar o conceito de distância de ponto a reta, lá da geometria. A distância de um ponto a uma reta, não é a menor distância? Ah, é. Então a distância que eu vou ter que usar é essa, ó. Então o momento dessa força em relação a esse ponto é essa força vezes essa distância. Sabe por quê? É porque a força pode deslizar, ó, sobre a reta suporte dela. E o momento não altera, não altera. Então essa força eu posso muito bem imaginar, ó, que ela tá bem aqui assim, ó. Ah, ó. E portanto o momento dessa força em relação a esse ponto é essa força vezes essa distância, ó. Ah, rapaz. Entendeu? Renato Brito, então me diga uma coisa. E se a força tivesse assim, ó. Pronto. Qual é o momento dessa força em relação a esse ponto? Vou fazer a mesma coisa. É a força vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da força até o ponto. Mas, professor, qual é a linha de ação da força? É só você prolongar a força, meu amigo. A linha de ação da força é a reta suporte da força. Ó, na hora que eu prolongo a força, essa é a linha de ação da força. Qual é a distância desse ponto até essa reta? Aí, né, ó, é a menor distância. É aquela que faz 90 graus, ó. Aí eu já aproveito para te dar uma dica. Quando a força tá na vertical, a distância que você tá procurando, ela fica na horizontal. Quando a força tá na vertical, a distância que eu procuro tá na horizontal. E vice-versa. Como assim, vice-versa? O que acontece, professor? Se a força tiver na horizontal, a distância que eu estarei procurando estará na vertical. Vale, que legal, né? Então, no caso aqui, pessoal, cadê a reta suporte dessa força F? É só você prolongar, ó. Tá aqui, ó. Essa é a linha de ação da força. Qual é a distância desse ponto até essa linha de ação da força? É moleza. Porque se a força tá na vertical, Renato me disse, se a força tá na vertical, a distância que eu tô procurando tá na o quê? Tá na horizontal. Ah, tá. Então a distância que eu vou ter que usar, professor, vai ser qual distância? Vai ser essa daqui. Essa, né? Vai ser essa distância bem aqui assim. Pode até chamar de, sei lá, chama de x essa distância. Chama de quê? Chama de x. Pronto. Aí aqui temos aqui um ângulo θ, né? E aí então, ó, o momento, o torque dessa força F, ó. Qual é o torque dessa força F em relação a esse ponto? O torque, o momento. É sinônimo, né, professor? É. Então, ele disse, mamãe, que é a força
vezes essa distância, ó. F vezes x, né, meu filho? Isso, mamãe. F vezes x. Mas quem é x? Cara, nesse triângulo retângulo, esse x, ele é d cosseno θ. É sério mesmo? É só você fazer. Cosseno θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno θ é x sobre d. Aí você consegue facilmente achar que o x vale quanto? Que o x vale d cosseno de θ. É a distância, né? Ó. Aí eu vou substituir aqui, ó. O torque da força F, mamãe. O Renato tá dizendo que vai ser o quê? Fx, ou seja, Fd cosseno θ. Professor, torque é a mesma coisa que trabalho, é? Que tá aparecendo a fórmula igualzinha do trabalho. Pois cuidado com isso, né? Torque e trabalho, eles têm a mesma unidade, né? Em termos de dimensões, né? Torque e trabalho, eles têm as mesmas dimensões, porque acaba aparecendo Newton vezes metro no torque e também Newton vezes metro no trabalho. Só que no trabalho, o Newton vezes metro eu chamo de Joule, para não confundir. E no torque, o Newton vezes metro eu não chamo de Joule, eu deixo o Newton vezes metro. É só uma infeliz coincidência. Torque e trabalho são duas grandezas físicas que têm a mesma dimensão, só que não tem absolutamente nada uma a ver com a nada. Torque é uma grandeza vetorial, mede, né, a tendência de rotação do corpo, né? E trabalho é uma grandeza escalar, tem a ver com variação da energia cinética, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é só uma infeliz coincidência. Pronto. Então o torque da força F deu isso daí, o torque da força F deu isso daí. Aí o que o cara da AFA tá dizendo? O cara da AFA tá dizendo o seguinte: me diga a direção, o sentido e o valor de uma força G que vai produzir o mesmo torque da força F. Eu quero que essa força G seja a menor possível. Pois então vamos lá. Pronto. Eu vou pegar uma situação que eu vou fazer assim, ó. Ah, professor, me diga. Pronto. A tal da força G que ele desenhou, vamos desenhar uma força G genérica. Genérica, né? E vamos dizer que essa força G genérica tá fazendo um ângulo alfa aqui, certo? Alfa, né? Vamos dizer que essa força G genérica tá fazendo um ângulo alfa. E aí, vamos dizer que esse alfa é um alfa variável. Esse alfa poderia ser 0, 60, o alfa poderia ser 90 graus, o alfa poderia ser 180. Digamos que esse alfa seja variável, certo? Vamos dizer que esse alfa é um alfa que pode variar. Tá, pronto. Então, se esse alfa pode variar, seguindo as ideias que eu lhe disse hoje, ó, o momento dessa força G em relação a esse ponto não é o produto força G vezes a distância. Que distância? A distância da linha de ação da força G até o ponto. Então, a distância, nesse caso, ó, quando a força está na horizontal, a distância que eu tô procurando, ela tá na o quê? Se a força tá na horizontal, mamãe, pronto. A distância que eu tô procurando, então, tá na vertical. Vou chamar essa distância aqui de Y. Nesse triângulo retângulo, essa hipotenusa, né? Se você chamar essa hipotenusa de D, ó. Ele chamou. Essa hipotenusa bem aqui assim, ó. Ele chamou de D. Ou seja, é essa distância daqui pra cá, ó. Essa distância bem aqui assim, né? Essa distância bem aqui assim, ó. Ele chamou de D, não, ó. Ele já deu na questão, ó, que essa distância é D, né? E esse ângulo alfa oposto pelo vértice, ó. Esse ângulo alfa oposto pelo vértice, ele vem pra cá, né? Então me diga quanto é que é esse Y em função desse D, quanto é que é esse Y? Esse Y vai ser D seno de alfa. É o que, Renato? Esse Y aí, ó, ele vai ser D seno de alfa. Professor, eu não sei como é que tu faz assim tão rápido não, professor. Como é que tu faz mais devagar? É só você dizer que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você disser que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ficar seno de alfa é igual a Y sobre D. Aí quando eu passar o Y multiplicando, eu vou achar essa relação, né? Então, veja só. A distância Y tá dando D seno de alfa. Então, o torque dessa força G vai ser G vezes a distância. G é o valor da força. Vezes a distância da linha de ação da força. É Y. Mas entenda que eu estou admitindo que esse alfa é variável, que eu posso escolher a direção, eu posso escolher o valor desse alfa, né? Aí esse alfa eu posso ajustar, digamos que esse alfa eu posso dizer que é 0, 45, 90, 180, até 180.
80? Vamos supor que esse alfa eu posso ajustar, né? Então, o torque da força G é G vezes a distância. Então, G vezes a distância vai ficar G vezes Y. Só que o Y é o que, Renato Brito? D seno de alfa. Ah, tá. Mas, pessoal, ele tá querendo que o torque da força G seja igual ao torque da força F. Então, eu vou igualar, ó. O torque da força G, ele quer que seja igual ao torque da força F. Quanto é que é o torque da força G? GD seno alfa. Vou escrever aqui, tá? Ó, GD seno alfa. Lembre-se que esse alfa é variável. Eu tô considerando que ele é variável. Eu ainda vou escolher o valor dele. Então, Renato Brito, GD seno alfa é o torque da força G. Tem que ser igual ao torque da força F, que é o quê? FD cosseno teta. Então, eu vou escrever aqui, cara. FD cosseno teta. Ó. FD cosseno teta. O D eu posso cortar? Posso. O D eu posso cortar. E aí, o que eu tô achando? Eu tô achando que a força G, ele chamou de G, né? Ele usou a letra G. Tem nada a ver com força centrífuga? Não, não. Aqui é o nome que ele deu, né? A força G tá dando o que, Renato? F cosseno teta. Teta é um valor dado, é constante, ó. Teta é constante. Foi dado já, foi. É dado, é um valor constante. Agora, o alfa, eu estou admitindo que eu posso escolher o alfa, né, ó? Ah, tá, né? O alfa, eu tô admitindo que eu posso escolher. Para cada valor de alfa, de 0 a 180, eu vou ter um G, né? Eu vou ter um G. Mas Renato Brito, ele tá perguntando qual é o menor valor de G para que os torques sejam iguais. Qual é o menor valor de G que produz o mesmo torque do F? O menor valor de G vai ser aquele valor que use o maior valor do seno de alfa. Ó. Ah, você não quer o G mínimo? Eu quero o G mínimo. Então, use o seno de alfa o quê? Máximo. Ah, meu filho, entendi. Olha aí, você já tá percebendo. Mamãe, ele quer o G mínimo. Então, é exatamente o que vocês disseram. Para que o G seja mínimo, eu vou usar o alfa quantos graus? Olha aí, o menino já tá sabendo. O alfa, mamãe, ele vai usar 90 graus, que ele não é bobo. Então, vai ser o seno de alfa, vai ser o maior, o seno de 90 graus. Cara, entendi, matou a pau, professor. Então, o valor mínimo vai ser o quê? F cosseno teta sobre 1. Ou seja, F cosseno de teta. Acontece que esse valor mínimo de G acontece para qual valor de alfa? Ah, tá. Para alfa igual a 90 graus. Para alfa igual a 90 graus. Use, né? Faça alfa igual a 90. Pessoal, qual é a figura aí? Que mostra esse alfa valendo 90 graus e que diz que G vai ser F cosseno de teta. Um alfa fazendo 90 graus. Ah, com certeza você já está enxergando, né? Que o alfa fazendo 90 graus, ele vai ficar assim, né? Se esse alfa é 90, vai ficar perpendicular a essa linha. Vai ficar uma força G assim, né? Ah, exato. Uma força G nessa direção aqui, né, professor? Para o alfa ser 90 graus, esse vetor G fica aqui. Qual é a figura que tem um G assim? Ah, tem a letra C, né? Tem nenhum, tem a letra C. E a letra C tá dizendo que G é igual a F cosseno teta, tá? G é igual a F cosseno teta e ele usou alfa igual a 90 graus. Então, realmente, esse alfa 90 graus, a força G vai se posicionar exatamente aqui. Por isso, deu a resposta qual, Renato? Isso aqui tá dando, então, a letra C. Tá dando a letra C.